Graça e paz do nosso Senhor Jesus a todos os amados ouvintes que estão conectados aqui na cidade de Joinville. Quem vos fala, o pastor Carlos. Estamos ligados nesta presença de Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê entendimento, discernimento, que o Senhor abençoe o trabalho das suas mãos em nome de Jesus. Pai, oramos, porque, Senhor, Tu és o Deus, Pai amado, que vem, Senhor, operar, Senhor, em todas as áreas da nossa vida, meu Pai. Nos ajuda em nome de Jesus, Pai, para que possamos, ó Deus amado, prosseguir este caminhar, que o Senhor possa desembaraçar tudo isso, meu Deus, em nome de Jesus, que toda esta opressão que está vindo sobre a vida desses irmãos, Pai, todo embaraço que está sobre as suas vidas, meu Deus, tudo isso que segura, que impede toda ação do mal, meu Deus, tudo que se levanta, meu Pai amado, Senhor, para impedir, Pai amado, o andar, o caminhar deste irmão, em nome de Jesus, Senhor, abençoe, Pai amado, Senhor, que o Senhor possa tirar todo este impedimento, quebrar toda esta força maligna, em nome de Jesus. Abençoa, meu Pai, dá entendimento, dá direção, meu Deus, tira os irmãos do caminho errado, meu Deus, da ação errada, meu Deus, deles estarem precipitando os seus passos, Pai amado, e firma eles, Pai amado, na Tua presença, na Tua vontade, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Muitas vezes, meus irmãos, nós temos os impedimentos espirituais, porque o nosso inimigo, meus irmãos, ele coloca barreira, ele coloca impedimento em muitas situações, ele segura a nossa causa em todas as áreas, meus irmãos. O inimigo está aí exatamente para derrubar, para oprimir a nossa vida. Ele usa as ações, meus irmãos, e trabalha nos filhos da desobediência contra as nossas vidas. Não que a gente deva ter algum sentimento mal pelas pessoas, pelas almas, não, meus irmãos, não podemos. Mas precisamos entender que há uma maldade no coração dos homens, no qual Satanás instiga essa maldade para nos odiarmos, para criar causas contra as nossas vidas, até causas na justiça, meus irmãos. Mas quando nós estamos na presença de Deus orando, meus irmãos, Deus reverte toda essa situação. Não odeie o seu irmão, nenhuma alma. Não foi para isso que nós somos chamados. Quando Deus criou o homem para que o homem amasse um ao outro. Todo o valor do homem estava em amar o teu próximo, mas por causa do pecado, esses valores, meus irmãos, foi trocado. Os homens hoje não se amam mais. O amor do homem está nas coisas materiais, meus irmãos, nos bens. Então, ele destrói o seu próximo por causa do bem material. Pela cobiça do ouro, da prata, se odeiam pela cobiça, pelo desejo ilícito, meus irmãos. Porque se o homem fosse puro desde o princípio, meus irmãos, o respeito com um, com o outro, mas depois do pecado, é um querendo tomar coisa do outro, um querendo tomar a mulher do outro, um querendo tomar uma situação do outro. E nós precisamos vigiar, nós estamos nesse mundo, meus irmãos, totalmente deformado por causa do pecado. O mundo jaz do maligno, a operação do erro está aí, a operação do engano está aí. Agora nós temos que ter sabedoria, meus irmãos, para buscar em Deus, porque é nele, é no Senhor que nós vamos fazer proeza, é em Deus. Agora, se você ficar tomado pelos sentimentos da natureza humana, a natureza caída, fraca, nossa natureza, meu irmão, se nós dermos lugar, ela é má. O pecado, ele está adormecido em nós, meus irmãos. Não é porque nós aceitamos Jesus e parece que o pecado sumiu. Não, o pecado, meu irmão, ele está morto. Mas você não pode dar lugar para o pecado, porque ele volta, meu irmão. E ele volta através do sentimento. O pecado volta através do sentimento. Então o Satanás vai instigar o teu sentimento em todas as áreas. Vai instigar a sua sensualidade, vai instigar a sua cobiça. E nós precisamos dominar. Agora, eu vou conseguir dominar toda essa situação vivendo numa natureza comum, uma natureza humana? Não consigo, meu irmão. Eu só vou conseguir dominar ela se alguém estiver dentro de mim mais forte do que aquele que está lá fora. Porque o apóstolo Paulo dizia, maior o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós, meus irmãos. É o Espírito Santo, a palavra de Deus. Quando este maior estiver em nós, nós vamos vencer o do mundo. Porque se nós lutarmos na nossa natureza humana,
nós vamos lutar com a ira, nós vamos lutar com as mesmas ações que o inimigo quer que a gente lute, meus irmãos, porque Satanás ele nos provoca a nós descermos no nível da baixaria, do braço, do sentimento maligno, do sentimento da destruição, do ódio, da vingança. Mas quando nós temos um maior do que está lá fora, ele eleva a nossa alma a um nível, meus irmãos, que quando nós recebemos ofensa, nós, de vez de retribuirmos com ofensa, nós vamos retribuir com amor, com perdão. Agora, você precisa estar acima, meus irmãos, de toda circunstância e de todo sentimento da carne para você viver desse jeito. E só cheio do Espírito Santo, cheio da palavra. Porque se você viver na carne, você não vence o maligno. Se você viver na carne, meu irmão, você já é um derrotado. Não andeis na carne para você não cumprir as concupiscências da carne. Você tem que andar em espírito, ser cheio do Espírito Santo. Aleluia. Então, meus irmãos, a perversidade entrou no coração do homem. E só vivendo e nascendo de novo para ser uma nova criatura, meus irmãos. É viver. As coisas de Deus, elas são loucuras, as pessoas não entendem, meus irmãos. Enquanto os homens na terra tentam fazer justiça com as suas próprias mãos, com as suas próprias razões, argumentando, ninguém quer ser injustiçado, meus irmãos. Ninguém quer ser injustiçado. Quando a gente é injustiçado, a gente sente uma dor dentro de nós e nós dizemos, eu não sou merecedor disso, eu não fiz nada para merecer isso. Pelo contrário, eu fazia bem para essa pessoa. E essa pessoa do nada se levanta contra a minha vida? Eu não vou deixar desse jeito não. Quer dizer, mesmo que você fez o bem para essa pessoa, mesmo que você ajudou essa pessoa, mesmo que você criou essa pessoa, meu irmão, isso não vai justificar se você tomar uma ação de maldade ou fazer alguma coisa para prejudicar essa pessoa. Não, meus irmãos. Você já fez o bem, você já tem um ponto de favor de Deus na sua vida, meu irmão. Porque Deus ele vai defender a causa do justo, não do ímpio. Deus é o nosso justo juiz, aleluia, que toma as nossas causas. Agora, se você descer ao nível dele, meus irmãos, você vai acabar fazendo algo de injustiça também. É igual na lei dos homens. Alguém vai lá e faz mal para um parente seu. Aí você vai lá e toma as dores e vai lá, acaba fazendo mal para outra pessoa. Não é pela nossa força que vai justificar os meios, meus irmãos. Do mesmo jeito que a lei dos homens, a justiça tem que ser feita pela própria justiça, no mundo espiritual também, meus irmãos. Se alguém te fez o mal, eu digo, não procure em Deus a vingança, mas procure no Senhor o perdão para aquela alma. Se alguém te fez mal, ore ao Senhor, fala, Senhor, perdoa aquela vida, meu Pai. Você tem que mostrar que o valor da vida é muito maior que qualquer coisa. Porque quando Deus criou o homem, era para um viver para o outro. Um mundo sem maldade. Um mundo onde os homens não conheciam a concupiscência, onde o homem realmente não tinha maldade dentro do seu coração. Havia amor, meus irmãos. O amor, o sentimento e se oferecia um aos outros sem interesse, sem cobiça, sem algum tipo de sentimento mal dentro do seu coração. Mas o pecado entrou no mundo e deformou todo esse sentimento. Agora, o Senhor, ele veio recriar em nós um coração novo, tirar o nosso coração de pedra, meus irmãos, tirar o coração no qual nós fomos formados de toda imundícia, esse sentimento de rivalidade, e colocar em nós um coração puro, um coração de misericórdia, um coração de compaixão, um coração no qual nós temos que fazer o bem ao nosso próximo. Difícil? Muito difícil, né? Mas nós temos que vencer. E Deus nos dá força para vencer. Aleluia. O Salmo 12 diz assim, salva-nos, Senhor, porque faltam os homens bons, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo, fala com lábios lisonjeiros e coração dobrado. O Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente. Pois dizem, com a nossa língua prevaleceremos. São nossos lábios, e quem é o Senhor sobre nós? Pela opressão dos pobres, pelo gemido dos necessitados. Me levantarei agora, diz o Senhor, porém a salvo aqueles para quem
eles assopram. As palavras do Senhor são puras, como prata refinada em fornalha de barro, purificada 7 vezes. Tu os guardará, Senhor, desta geração, os livrará para sempre. Os ímpios andam por toda parte. Quanto mais vis dos filhos dos homens são exaltados. Toda exaltação, meus irmãos, nós vemos quanta coisa errada, quanta exaltação. Os homens vios, meus irmãos, os homens vis são exaltados em todo momento. Os homens falam de palavras lisonjeiras, de palavras falsas, mas há uma opressão sobre o pobre, o gemido sobre os necessitados. Mas o Senhor diz que Ele se levanta para colocar a salvo aqueles que Ele sopram. O nosso sopro, meu irmão, é um sopro de adoração. Nosso sopro, meu irmão, é um sopro de humildade. O nosso sopro é um sopro de amor, de misericórdia. E você pode ter certeza, meus irmãos, que quando o teu coração está em Deus, ainda que o teu próximo te faça todo o mal sobre a tua vida, mas dentro do seu coração ainda você pede misericórdia por ele. Misericórdia. Ainda que aquele que te fez mal, em alguns países, pudesse até ser levado à prisão perpétua ou à morte, mas, Senhor, perdoa eles. Perdão, meus irmãos. Se não conseguimos perdoar, muitas vezes, uma palavra que o marido fala, se não conseguimos perdoar uma palavra daqueles que do nosso familiar fala, meus irmãos, como nós vamos perdoar uma ofensa maior das outras pessoas? Precisamos perdoar, meus irmãos. Teu sentimento tem que ser um sentimento de amor em todo momento. O teu sentimento, meu irmão, tem que ser um sentimento branco como a neve, no qual não existe maldade nem dolo dentro do seu coração. Quando nós desejamos uns aos outros o amor de Deus, meus irmãos, é muito sentimento maligno que passa no coração do homem. O sentimento da desconfiança, o sentimento da inferioridade, o sentimento da indiferença, da rejeição. Isso precisa ser tirado, meus irmãos. No mundo espiritual, no corpo de Deus, não pode ter indiferença. As pessoas são indiferentes com tudo, meus irmãos. Nós vemos que o pobre está clamando, há gemido do necessitado, mas ninguém se levanta, meus irmãos. Ninguém faz nada, todo mundo é indiferente. Nós precisamos clamar a Deus, meus irmãos, clamar a Deus. O orgulho, nós precisamos abandonar o orgulho, meu irmão. Esse orgulho é maligno. Esse orgulho, ele não deixa nós se sujeitarmos às verdades de Deus. Muitas vezes Deus está falando aos nossos corações, mas nós resistimos de andar na obediência no qual Deus está falando, para não se sujeitarmos por causa do orgulho, meus irmãos, do orgulho, da resistência. Tomamos uma direção, tomamos um foco, ficamos obstinados, teimosos e não queremos mudar. Tem que ser do nosso jeito, vai ser desse jeito. E eu digo, por isso que muitos estão prostrados no deserto na vida, meu irmão. Eles não conseguem ver a glória de Deus. Até clamam pela glória de Deus, mas eles não conseguem. Está igual a Jó. Antes eu conhecia Deus só de ouvir falar. Nós precisamos realmente ter esta comunhão com Deus. E ter a comunhão com Deus é descer do orgulho, meu irmão. Nós ficamos orgulhosos, meus irmãos. O orgulho está dentro do coração do homem. O orgulho não perdoa, meu irmão. O orgulho não desce. Ele não desce. Não desce. Muitas vezes, meus irmãos, nós podemos mudar uma sentença. Muitas vezes somos ofendidos e muitas vezes nós precisamos ter sabedoria que aquele que te ofendeu não vai vir até você, porque ele também está cheio de orgulho. Às vezes o orgulho dele é muito maior que o seu. Mas o teu orgulho de achar que você está certo e que o outro está errado, e muitas vezes oramos, Senhor, olha a maldade que aquela pessoa me fez. Senhor, eu quero que o Senhor tome a minha causa. Dá um jeito, não quero que fique assim. E muitas vezes, meus irmãos, nós descemos e vamos até aquela alma. Amém? A palavra do Senhor diz, se o teu irmão pecar contra você, amém? O que você tem que fazer? O que você tem que fazer, meu irmão? Se o teu irmão tem alguma coisa contra você, antes de você deixar a tua oferta no altar, vai lá e se reconcilie com teu irmão. É tempo de reconciliação, meu irmão e minha irmã. Desce do orgulho, sabe quando tem que descer do orgulho? E ir até a casa do teu próximo. Esse teu próximo pode ser qualquer um, a tua mãe, a tua filha, o teu irmão, aleluia. Eu estou falando da família da carne, mas pode ser o teu pastor, pode ser exatamente o irmão da igreja,
pode ser o teu vizinho. Aonde está, meus irmãos? Vamos descer desse orgulho. Ah, pastor, eu não dá. Foi muita humilhação. E eu digo, o amor encobre uma multidão de pecados. Muitas vezes aquela pessoa falou muita coisa, ela até sabe no coração que errou, te humilhou, ela até tocou no coração dela já. Mas ela está cheia de orgulho como você também. Mas eu digo, você vai vencer o teu orgulho e vai até lá. E vai falar, olha, nós falamos umas palavras uns aos outros, a gente tem que deixar para lá, porque o amor de Deus tem que ser maior nos nossos corações. E vamos nos perdoar. Vamos deixar tudo para lá, para que haja reconciliação e perdão. O amor encobre uma multidão de pecado, meu irmão. É isso que Deus quer. Até quando nós vamos viver em guerra? Até quando nós vamos viver em guerra, meus irmãos? Deus nos criou exatamente para viver nos valores. E viver nos valores, meu irmão, é viver vendo o bem do teu próximo. Nós precisamos viver vendo o bem do próximo, meus irmãos. Não esqueça que nós estamos num mundo pervertido pelas fraquezas da natureza do pecado, meus irmãos. Onde as pessoas têm inveja, têm ciúmes, onde as pessoas não podem ver a prosperidade do teu próximo, meus irmãos. A cobiça, são desejos malignos, desenfreados. Muitos estão prosperando, o outro já fica cheio de ciúmes. Ah, isso deve estar ganhando dinheiro com a mão errada. Ah, deve ter alguma coisa errada. Não é possível. Até outro dia não tinha nada. Tá certo que tem uns que ganham dinheiro com a mão errada. Mas tem uns, meus irmãos, que Deus abençoa, que prospera com o trabalho justo das suas mãos. E nós temos que ter alegria na prosperidade do próximo, meu irmão. Alegria. Mas não é isso que as pessoas têm. Quando as pessoas começam a prosperar, o outro, pelos ciúmes, quer ter algo maior. Se o irmão compra ali um carrinho novo, um carrinho cheiroso, novinho, compra lá um popular, aí o irmão já pega e fala assim, não, popular, esse irmão também, carro que ele comprou, um popular, aí ele vai lá e compra um mais caro, top de linha, com todo equipado, para passar exatamente na frente do irmãozinho e falar, eu sou paz. É isso que acontece com o mundo, meus irmãos. Não é errado as pessoas terem as coisas. Errado é nós termos, meus irmãos, esse sentimento maligno dentro de nós, do desprezo, da indiferença. E precisamos ser trabalhados, meus irmãos. É nisso que Deus quer trabalhar os nossos corações. As pessoas vão para a igreja, em vez delas serem edificadas numa doutrina santa, numa doutrina para fazer a velha natureza do homem morrer e ser recriado no amor de Deus, passamos tempo dentro da igreja e não aprendemos a lição, meus irmãos. Imagina que uma pessoa passa a vida toda dentro da igreja e ela não conhece o amor de Deus e não vive a misericórdia de Deus. É como uma criança chegar num nível universitário e essa criança ainda está analfabeta, não saber escrever, não saber ler. Eu digo, a maioria está dentro da igreja desse jeito, porque eles estão no rito, meu irmão. Trocaram exatamente. Nós precisamos entender o que é um ritual, uma cultura, um culto. Quando nós estamos dentro do Velho Testamento, nós vemos ali as leis cerimoniais, no qual os homens tinham que oferecer sacrifícios a Deus. Mas todos esses valores cerimoniais, meus irmãos, eles cessaram. Jesus, ele diz que Deus está atrás de verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Jesus disse para aquela mulher do poço que não era nem nos montes e nem em Jerusalém que se adoraria a Deus. Amém? Porque nós somos o templo do Espírito Santo. Nós temos que adorar Deus com tudo que há em nós, com todo o nosso sentimento, com toda a verdade. Eu vejo as pessoas pegarem um voo, vão até Jerusalém lá, olha, tendo condições, ver aonde nosso Senhor Jesus morreu. Glória a Deus, amém, que Deus abençoe, amém. Todos nós queremos ir, ter, mas, meus irmãos, o que adianta eu pegar um voo e ir até Jerusalém se meu coração ainda está carregado com todos esses sentimentos maus? O que adianta eu fazer todo o ritual? O ritual, meus irmãos, não vai mudar o meu ser. O que muda o meu ser, meu irmão, é exatamente eu tirar o orgulho do meu coração. O orgulho precisa ser tirado. Os homens precisam se cuidar? Sim, precisam se cuidar. Essa pandemia, meus irmãos, ela mata também.
Mas eu digo, a pandemia do orgulho, meus irmãos, isso é uma praga que leva o homem para o inferno. Essa é pior. Os homens estão muito preocupados com as doenças do corpo. Mas eu digo, nós temos que se preocupar com a doença da alma. A alma está enferma pelo orgulho, enferma pela desobediência, enferma pela diferença, pelas indiferenças, meus irmãos. E nós precisamos mudar. E eu digo, nós precisamos tomar uma posição com Deus, meus irmãos. E você não vai encontrar essa forma de mudança no mundo, não, meus irmãos. Você não vai encontrar na TV, você não vai encontrar, não. Essa forma de mudança, meus irmãos, ela está dentro da palavra de Deus e você tem que viver. Jesus diz, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Aquele que guarda os meus mandamentos, esse é o que me ama. Aleluia. E nós precisamos guardar o mandamento de Deus. E os mandamentos de Deus nos levam ao amor. Os mandamentos de Deus nos levam à misericórdia, ao perdão, aleluia, o amor ao próximo, aleluia, a fazer exatamente justiça ao justo, aos pobres, aos necessitados. Deus quer mudar e nós precisamos mudar. Queremos bênção de Deus, queremos cura de Deus, só não estamos fazendo a lição de casa. A lição de casa que Deus quer é mudança, transformação. O que adianta todo o nosso ritual, meus irmãos, se eu não consigo me libertar do meu orgulho, da minha teimosia, obstinada. O pecado da obstinação, o pecado da teimosia, como Samuel disse a Saul, Deus não quer sacrifício, mas Deus quer obediência. Porque o pecado da teimosia, o pecado da obstinação é como o pecado de feitiçaria, que é igual ao pecado de idolatria, meus irmãos. Ser teimoso é ser idólatra. Ser teimoso, meus irmãos, é fazer obra de feitiçaria. Você é teimoso? Você é teimosa? Ou você atenta para a verdade da palavra de Deus e as cumpre? Ou você é só ouvinte da palavra de Deus e continua vivendo a natureza? Porque aquele que ouve a palavra de Deus, meus irmãos, e as cumpre, ele regenera a sua vida, ele constrói a sua vida espiritual. Mas o que ouve, meu irmão, só ouve a palavra e continua andando na sua natureza humana, nas mesmas concupiscências, nas mesmas fraquezas, nos mesmos sentimentos, é como um homem nécio que constrói a sua casa sobre areia. Aonde você está construindo a tua vida, meus irmãos? Para de se enganar. Não vá só para a igreja cumprir um ritual. Você tem que entrar na presença de Deus e ter mudança do seu ser. Você precisa ter mudança do seu ser. Você não pode ser uma pessoa totalmente descontrolada. Uma hora está bem, outra hora está mal. Olha que Deus fala: salva-nos, Senhor, porque faltam homens bons, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo. Falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado. Sabe o que é um coração dobrado? É um coração dobre. Tiago fala do homem de coração dobre. Uma hora ele tem fé, outra hora não tem fé. Uma hora que está bem, outra hora está mal. Fiel. Sabe o que Deus honra? A fidelidade. Ser fiel. Fidelidade. Do mesmo jeito que o nosso Pai, o nosso Deus é fiel, Ele quer que nós sejamos fiéis. Fidelidade. Amém? Do mesmo jeito que quando, lá no livro de Eclesiastes 5, diz assim: quando fizeres algum voto, não tardes em cumprir, porque Deus não se agrada de tolos. Se votares, paga. Amém? É melhor do que não votes, do que votes e não cumpres. Não consinta com a tua boca e faça pecar a tua carne, nem diga diante do anjo que foi erro. Por que razão seria Deus contra a tua voz e destruiria obras das tuas mãos? Porque com a multidão dos sonhos há vaidades, assim também nas muitas palavras, mas tu teme a Deus. Fidelidade, meus irmãos. Tudo que nós que estivermos fazendo, temos que ter fidelidade, meu irmão. As palavras dos homens, eles têm essa duplicidade, meus irmãos. Seu coração é doble, né? É dobrado, não tem fidelidade. Eles fazem um voto com a boca, mas o seu coração não vai cumprir. Ele já está falando: eu vou falar só que eu vou, mas eu não vou. Meus irmãos, quantas palavras? Nós estamos vivendo num mundo desse, meus irmãos. A gente vive nesse mundo desse jeito.
O mundo está desse jeito. E pior que isso está dentro daqueles que foram chamados para ser fiéis, os chamados, escolhidos para serem santos, não estão vivendo desse jeito. Homens que foram chamados, que fazem tempo que foram chamados, que geram para ser ministro de Deus, aprovado exatamente pela palavra, ainda são crianças do Evangelho, meus irmãos. Criança não tem uma maturidade, não tem uma palavra de fidelidade, não tem uma palavra que honra, meus irmãos. Olha que Deus fala lá em Romanos, através da vida de Paulo, Romanos 1, né? Deus fala até do que já estamos acontecendo agora, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiças dos homens que detêm a verdade e injustiça, porque o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta porque Deus lhe manifestou. Porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graça. Antes seus discursos desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, se tornaram loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem dos homens corruptível, de aves, de quadrúpedes e de répteis. Por isso também Deus entregou as concupiscências de seus corações à imundícia, para desonrarem os seus próprios corpos entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus abandonou as paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, ao contrário à natureza. E semelhante também, os homens, deixando o uso natural das mulheres, se inflamaram em sua sensualidade, um para com os outros, homens, cometendo torpeza, recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus o entregou um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Estão cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheio de inveja, homicídio, contenda, engano e malignidade, sendo murmuradores, distratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, aos quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente fazem, mas também consentem aos que fazem. Romanos 1. Amém? Quero que você leia Romanos 1, meus irmãos. Muitos já leram, a gente já pregou muito sobre isso, temos aí mensagens aí dentro do próprio site a respeito disso. Aleluia. E eu digo, Deus entregou os homens às suas próprias paixões, meus irmãos. Deus tem o poder, a soberania de mover o coração de todos. Se Deus quisesse fazer todos os homens o adorarem neste momento, Deus faria. Amém? Mas isso é uma coisa que tem que estar no coração do homem. O homem aceitar Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, para que o Espírito Santo venha habitar, meus irmãos, e fazer ele morrer nessa velha natureza, essa natureza humana, meus irmãos, essa natureza perversa. E os homens, tendo conhecimento de Deus, meus irmãos, e não o glorificaram. Então Deus entregou as suas próprias paixões, paixões infames, no qual os homens desonraram os seus próprios corpos e se inflamaram em sua sensualidade, um para com os outros, homem com homem. Aí, meus irmãos, quem muda essa profecia de Deus? Está profetizado dentro da palavra. Ninguém pode mudar, meus irmãos. E aí, quando Deus entrega, ninguém vai mudar a natureza exatamente daquilo que está escrito, porque isso é uma natureza do homem, uma natureza pecaminosa, meus irmãos, no qual Deus já nos assistiu e assistiu a todos os homens, e a natureza perversa que está aí, meus irmãos. Mais uma coisa que Deus também está chamando a atenção, meus irmãos, é da infidelidade, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Nós vemos que essa é uma natureza perversa no qual Deus abomina. Eu digo, o cristão, meu irmão, tem que ter uma palavra. Sim, sim, não, não. Ele tem que ter fidelidade, meu irmão. Você tem que ser fiel
no que você faz, no que você realmente se compromete. Você tem que ser fiel com Deus, tem que ser fiel com o teu próximo, seja ele cristão ou não. A sua fidelidade, ela tem que ser em todo momento a sua palavra, o seu compromisso, meu irmão, porque Deus nos assiste, amém? Nós precisamos viver com Deus. Viver com Deus é viver na justiça, andar com Ele na verdade. Andar em espírito e em verdade. Essa é a verdade que Deus quer que a gente ande. Não adianta a gente querer se ligar com Deus em espírito. Vou lá para um monte agora, vou ficar lá orando, e a gente andar em injustiça. Eu conheço um monte de irmãos que sobem no monte, meu irmão, e oram, passa lá até semana, mas chega lá embaixo no monte, continua na mentira, não tem uma palavra fiel. Você acha que isso está agradando a Deus, meus irmãos? Eu não saio da igreja, eu estou lá. Mas, então, e lá fora, como que você está? Está na mentira, está no engano, você não tem uma palavra, você se compromete, não faz, você é infiel nos contratos, você não tem afeição pelas vidas, porque ter afeição, meu irmão, pelas almas, ter honra pelo próximo, não importa se ele é humilde ou se ele realmente é uma pessoa de bens, porque parece que a gente desfalcar, não, que ele tem muito dinheiro, não está precisando não, meus irmãos. Ainda que seja R$1 que você pegou do irmão, eu falo, amanhã eu te devolvo, você vai lá e leva o teu real. Se você fez alguma coisa com o teu, o irmãozinho lá é pobre, não tá nem aí e tal. Não, meus irmãos, não tem irmãozinho pobre, tem irmão, não irmãozinho. Todos nós somos iguais perante a Deus. Aleluia, seja pobre, seja rico, o que Deus olha é a fidelidade. Antes de ser um pobre na fidelidade do que ser um rico soberbo e arrogante, meu irmão. Deus quer que você ande na fidelidade. Deus está falando, meus irmãos. Todo mundo quer cura, quer bênção, mas só não ajusta a sua causa. Passa um ano, sai ano, anda, e a sua natureza continua a mesma. Tá até com roupa nova por fora, mas a roupagem interna é a mesma. Já está cheio de buraco o sentimento. Precisamos fechar as brechas do coração. Precisamos fechar as brechas do sentimento. É tempo de mudança. É tempo de viver o melhor de Deus. Até agora, o inimigo tem tampado o seu entendimento, o seu discernimento. Nós não podemos mais esconder as iniquidades dentro do nosso coração, meus irmãos. Não podemos mais sustentar a iniquidade, a mentira, o engano, essa pessoa dobre que tem do nosso coração. Não, você prometeu, você vai fazer. Você falou, você vai ter que cumprir. Meus irmãos, é desse jeito, nós temos que nos dirigir, nós temos que nos cobrar em todo momento. A carne não quer, mas o espírito, meu irmão, nós não vamos andar na carne. Ainda que a carne, meus irmãos, a carne é malandra, a carne é esperta. É homem esperto, malandro, cheio de jeitinho. Meus irmãos, mas no mundo espiritual não tem jeitinho, no mundo espiritual não tem malandragem, meus irmãos, não tem. Então toma a tua direção, se ajusta na presença de Deus, meus irmãos, se ajusta na presença de Deus. Nós precisamos entrar porque Deus quer te curar. Muita situação que está na sua vida, que você fica sofrendo ainda, é por causa das brechas. Se você não fechar a brecha, meu irmão, o diabo, ele intervém. Meus irmãos, então nós precisamos tirar toda a ação que o diabo ainda pode operar nas nossas vidas e usar as nossas palavras ainda, meus irmãos, contra as nossas vidas. Nós precisamos neutralizar e tampar as brechas, meus irmãos, resistir ao diabo. Como nós vamos resistir ao diabo? Chegai-vos a Deus. Quando você se chega a Deus, você toma a doutrina do Senhor, você se reveste da palavra de Deus, você se reveste da palavra da verdade. A tua palavra é a verdade. Nós nos revestimos, aleluia, da couraça da justiça, aleluia. Senhor, meu Deus, conseguimos vencer as hostes espirituais do mal, os dardos inflamados do maligno. Glória a Deus. A tua cura vai sair, aleluia, glória a Deus. A tua
justiça vai sobressair, e eu creio, meu Deus, que aquilo que está parado na tua vida há tantos anos, esta enfermidade que está no teu corpo há tanto tempo, ela vai ser curada, aleluia, glória a Deus, porque o Senhor toma a tua causa, defende do seu direito, porque a luz do Senhor vai sobressair sobre a sua vida, como a luz do meio-dia, e vai trazer exatamente a cura para a tua alma, a libertação para a tua vida, em nome de Jesus. É o Senhor que lava o teu coração, é o Senhor que tira a tua fraqueza, é o Senhor que abre os teus olhos neste dia, para você enxergar este caminhar, alabassuri anderecobe, é se avivar na presença de Deus, Senhor, que move os nossos marcos antigos, meu Pai. Senhor, Tu és o Deus que esquadrinha dentro de nós, Pai amado, e faz nós enxergarmos os nossos erros, as nossas fraquezas, meu Deus, e nos fortaleces, Pai amado, no Teu amor, para vencermos, Senhor, meu Deus, toda soberba, todo orgulho, Senhor, em nome de Jesus, que atenta a nós para termos esta fidelidade, Pai amado, com o Senhor e para com o próximo, que o Senhor mova neste momento esta unção poderosa do Seu Espírito, fortalecendo a cada irmão, a cada irmã, que cura, meu Pai, a nossa alma, que cura o nosso corpo, meu Pai, Senhor, que entra na causa dos Teus servos deste dia, meu Pai, Senhor, e quebra toda esta opressão, meu Deus, Senhor, que dá o direito, Senhor, aos Teus servos, Pai amado, de viverem abençoados por Ti, Pai amado. Entra na causa, tira o impedimento que esse irmão está esperando, Pai, há anos, Pai amado. Oh, Senhor, meu Deus, essa causa que está parada na justiça, essa ação, Tu és o Deus, Pai amado, que defende o direito e toma a causa do pobre, do necessitado, meu Deus, e aviva a Sua obra, meu Pai. Ah, Senhor, defende o direito do justo, meu Pai amado. Senhor, levanta, Senhor, aqueles que estão no leito da enfermidade, que o Senhor venha dar saúde, que o Senhor faça próspero a cada irmão, a cada ouvinte, enche eles deste gozo, desta Tua verdade, que é a Tua palavra, esta unção, renova em nós, aviva em nós, Pai amado, no meio dos anos, a Tua obra, meu Pai amado, aqueles que estavam cansados, fadigados há muito tempo, mas Tu és o Deus que aviva eles, Pai amado, a buscarem a verdade e a comerem o melhor desta terra, Pai amado, e por vir a eternidade, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, louvado é o Senhor. Precisamos estar ligados, meus irmãos. Cadê o povo do mural que não aparece mais ninguém? Cadê o povo, aleluia, que dá glória a Deus? Precisamos estar dando glória a Deus. Todos os irmãos estão ligados, amém? Deus continue abençoando, aleluia, que Deus dê força exatamente a cada ouvinte, amém? Que o Senhor guarde aí todos aqueles que estão revestidos de autoridade sobre este país, glória a Deus, que guardam, aqueles que têm que estar usando da justiça, para que realmente as pessoas possam viver em paz, que o Senhor guarde os homens de Deus que estão pregando o Evangelho, que estão espalhados nos quatro cantos deste mundo, levando a mensagem de Deus, que Deus abençoe as suas mãos, que o Senhor abençoe a planta dos seus pés, glória a Deus, porque bem-aventurado é os pés daqueles que anunciam as boas novas. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, hoje você tem um dia abençoado, aleluia, é um dia abençoado, é um dia que você vai receber a notícia de bênção na tua vida, em nome de Jesus, amém. Fica na paz, em nome de Jesus, amém.